Vocês já tiveram aquela sensação que um livro apareceu no momento exato na sua vida? Pois é, isso aconteceu comigo e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Oiê, eu sou a Dona, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é antigo, vai deixando aquele like e se é novo e gostar do conteúdo, considere se inscrever. Eu nem ia ler esse livro, mas olha eu aqui falando sobre ele. Amanhã e ainda outro amanhã, da Gabrielle Zevin. Foi uma grata surpresa que eu não estava esperando nada, mas que eu quero conversar tudinho sobre o que ele me fez sentir. Eu não tenho muito costume e o hábito de ler livros hypados. Até porque a grande maioria, eu acho que uns 90% do que eu leio eu pego na biblioteca. Ou tanto física, lá na Mário de Andrade, e agora pela Biblion. Então, grande parte são livros mais desconhecidos, independentes. Então, eu não tenho esse costume de ler livros tão conhecidos ou tão hypados. Esse livro, Amanhã e ainda um outro amanhã, ele apareceu muito nas listas do ano retrasado, apareceu muito nos melhores do ano, nas melhores leituras ali de 2023. E assim, eu não fiquei curiosa, né? O pessoal falava, eu já pulava, eu não queria saber, porque a capa não me chamava atenção, continuo não gostando da capa. Até que chegou um fatídico dia, lá no final do ano, que a Carol Pinheiro, ela, no finalzinho do ano, ela faz várias premiações. Então, ela faz premiação de roupa, de beleza, de comida, de um montão de coisas, e tem esse de aleatoriedades, que ela fala de filme, de série, não sei o que. E o finalzinho do vídeo é a Mac Nóbrega, ela falando qual foi o prêmio Mac do final do ano, né? Mais especificamente de filme ou leitura. E esse ano ela escolheu Amanhã e ainda um outro amanhã. E quando ela foi falando da premissa do livro, que sim, tem jogos, tem videogame, mas que era sobre uma amizade, sobre a construção. Muitas das coisas que ela falou eu fiquei muito interessada em ler. Mas eu confesso que eu entrei nessa leitura com os 2 pés atrás, porque eu não sou nada gamer, eu não gosto de videogame, eu não gosto de jogo, eu acho muito chato. O único jogo que eu gosto e jogo é Paciência. Quem mais aí se identifica, deixa nos comentários. Então, como eu mencionei antes, a capa não me chamou atenção. A história de ser pessoas criando jogos também não me chamava atenção, mas decidi dar uma oportunidade. Essa sementinha ficou plantada, a vontade foi aumentando. Meu esposo, ele escutou comigo a Mac falando, e até que eu cheguei e propus para ele: vamos fazer um clubinho da leitura, só eu e você. Um mês eu indico um, outro mês você indica outro. E ele topou porque ele também gostou da premissa, ele achou interessante. Mas tem um spoiler agora que eu vou dar pra vocês. Eu terminei o livro, já tem alguns meses, e até hoje meu esposo não terminou, ele não passou dos 20%. Então, sinto informar vocês que eu desfiz o clubinho que eu tinha com ele, porque como que esse vídeo era para estar sendo feito em conjunto, eu e ele falando do livro, mas ele não terminou, não chegou nem 20%, então o clubinho está desfeito, é só eu e eu mesmo. Agora falando mais sério, esse livro já deu para vocês perceberem se eu trouxe aqui porque eu gostei muito dele, gostei muito da experiência dele. E por mais que ele fale sim de jogos, dos ambientes, tudo, ele fala de amizade. Fala dessa amizade que dura décadas, desses encontros, desencontros, como 2 pessoas que são tão amigas, às vezes elas podem deixar de ser amigas, ou talvez nunca deixem de ser amigas, mas fiquem afastadas. Então foi um livro muito gostoso, muito delicinha de acompanhar. Você não sabe nada dessa história, eu vou falar assim bem rápido, acho que nem sobre muito a história, mas eu vou falar que os personagens principal é a Sam e a Sadie, que eles se conhecem ainda muito pequenos no hospital por causa de uma questão,
E eles vão ficando muito amigos. E eles são apaixonados por videogame, isso que liga e fazem eles terem contato. Eles vão crescendo e eles vão criar jogos juntos, né? Então, basicamente, é essa a premissa. E eu gostei muito, é como se eu fosse uma observadora oculta ao longo das décadas, acompanhando a amizade e o crescimento e vendo para onde cada um ia direcionando a vida. Uma das coisas que eu preciso falar para vocês, uma das coisas que mais me surpreendeu foram justamente os jogos, que eu achei que ia me afastar da leitura, que ia ser um ponto bem negativo, mas, gente, que delicinha. A Sede, ela faz faculdade e ela tá numa turma, numa aula ali de jogos, e ela cria esse primeiro jogo e ela dá pro Sam jogar e a gente vê ele jogando, passando de fase, vê como foi a construção dela, depois mais pra frente eles vão criando outros jogos e justamente você vai vendo eles conversando para desenvolver a história, né, o enredo, tipo, a base dessa história, a construção dos personagens, as fases. E a parte que eu achei mais legal foi a parte do layout visual, né? Pelo que deu pra descrever no livro, parece um jogo muito bonito, sabe? Um negócio meio aquarelado, com tempestades e eu achei que uma coisa que eu não ia gostar e foi um dos pontos altos pra mim, os jogos. Acredita? Justamente os jogos foi um dos pontos altos. E tudo isso vai se misturando com a vida pessoal dos protagonistas, os percalços e, sério, é um livro que gostei demais da experiência de ler ele por semanas. Eu sou uma leitora bem slow. Geralmente eu leio antes de dormir um pouquinho. Demorei algumas semanas, mas foi muito gostoso, foi uma delicinha. Foi tipo, acabou o livro e eu não queria que acabasse, sabe? Eu queria continuar mais na vida deles. Se ainda não leu, eu só falo, dê uma chance pro livro. Assim como eu, às vezes você pode não gostar de jogo, não tem nem paciência pra paciência, dê uma chance pra ele. Eu sei que foi um livro que foi muito falado, foi muito hypado. Até esse é um dos motivos que me fazia não ter vontade de ler, porque a capa eu me passava a ideia de um livro super bobinho, um livro raso, um livro meio como se fosse aqueles romances bem bobos, sabe? Bem sem conteúdo, sem substância alguma. E não se deixe, se você também não gostou da capa, não se deixe levar, a história é muito boa. Agora me conta, já me deixa nos comentários, você já leu esse livro, ficou com vontade? Ou vem cá, só entre nós, você é do time do meu esposo, os 20% que abandona ou que abandonou essa leitura. Se você ficou interessado, eu vou deixar o link para compra na Amazon na descrição do vídeo. Mas já quero saber se você leu, se você não gostou, suas percepções, qual personagem você gostou mais. Eu desde o começo eu gostei do Sam, desde o começo até o fim eu era Team Sam. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é sempre que eu trago um livro tão conhecido aqui no canal, geralmente eu trago mais realmente os que eu pego na biblioteca, os mais desconhecidos, ou muito suspense e thriller. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like, aproveita esse momento para o YouTube mostrar para mais pessoas. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!